os meus bisavós foram para Budapeste. E foi o meu bisavô, do lado do meu pai, e a minha bisavó e 2 irmãos da minha bisavó foram para Budapeste. E lá eles montaram um frigorífico, um açougue. E aí o meu bisavô casou com a minha bisavó em Budapeste. Aí nasceu a minha avó lá. E nasceu mais uma menina, irmã da minha avó. E aí estava indo mais ou menos, né? Aí falava-se do Brasil, que dava dinheiro em árvores, etc., né? E eles resolveram vir para o Brasil. Aí o meu bisavô com a minha bisavó e as 2 meninas vieram ao Brasil. E os irmãos da minha bisavó ficaram em Budapeste com o açougue. E esse açougue, por isso que eu acho que a história é interessante, porque meus bisavós vieram para o Brasil. A minha bisavó, ela lembrava que ela quase morreu no caminho, de lá para cá. Ela tinha 2 anos. E um dia ela estava andando no convés do barco e ela caiu. E o marinheiro agarrou ela no ar, porque ela estava caindo no mar. E então esse marinheiro que salvou ela de morrer. Aí vieram aqui para Porto Alegre, não quiseram parar em Buenos Aires, não quiseram parar em São Paulo, foram parar em Porto Alegre. E em Porto Alegre, depois de uma semana, foram levados para Bento Gonçalves. Em Bento Gonçalves, numa regiãozinha chamada Montebello, que é o comecinho do Vale dos Vinhedos hoje. A primeira cidadezinha do Vale dos Vinhedos é Montebello. Ali que cresceu minha avó. E ali tiveram mais, acho que todos eram 7 filhos. E aí, aí os irmãos da minha bisavó ficaram lá em Budapeste. E o açougue foi crescendo, a economia foi melhorando. Em 1940, eles eram donos do maior frigorífico do mundo. O açougue virou um frigorífico enorme, inclusive tinha produtos aqui no Brasil desse frigorífico, chamava-se Dotti. Onde eu nasci, lá em Antagorda, tinha um médico que ele ia a Porto Alegre e ele trazia embutidos desse frigorífico de Budapeste, e ele falava para minha avó, dizia, salame aqui dos teus parentes de Budapeste. E em 54, quando a Rússia invadiu a Hungria, eles não aceitaram o comunismo. Como eles não aceitaram o comunismo, eles perderam tudo o que eles tinham, ficaram miseráveis. Usando do maior frigorífico do mundo, isso é o comunismo. E eles tão miseráveis que eles mandaram, eu li uma carta deles em 58, que eles mandavam uma carta para o Brasil pedindo doações de roupa velha e sapatos velhos, porque se fossem novos não chegariam lá. Nossa! Porque os policiais pegavam no caminho. Então o presidente do frigorífico, Dotti, ele foi condenado pelos comunistas a ser o matador dos porcos. Isso que ele fazia depois que os comunistas tiraram tudo deles. E depois a gente perdeu contato com esses caras. Eu me lembro de uma vez, eu estava na cama, quando quebrei as pernas, e tinha um rádio lá em casa, a bateria, né, aqueles rádios antigos, Telesparco, a bateria durava 12 horas só. E eu escutei uma notícia numa noite no Repórter S, né, o Repórter S. Era um domingo, acho que era o cara que dava o Repórter S. E ele disse, fulana de tal, que foi expulsa de Budapeste pelos comunistas, por não ter aceito o regime comunista, morreu na Itália, em função do clima muito diferente, porque Budapeste é muito frio, Itália é bastante quente. Eu disse para o meu pai, essa cara é da família dos Dotti. E depois dessa carta falava exatamente isso.
que ela era da família dos dois que ela tinha morrido. Né? Meu pai era agricultor, pequenas glebas. No Rio Grande do Sul não tinha muitas glebas grandes. Basicamente é só a região da fronteira, tinha algumas fazendas grandes, que nem a dos Goulart, do Getúlio Vargas, dos Goulart, eram fazendas enormes. O resto era tudo fazenda pequenininha. Uma gleba pequena e eu trabalhava na lavoura. Plantava o quê? Ele plantava, na época, plantava milho, criava porco e só. Leite era só para o consumo e produção de uva também era para fazer o vinho do consumo próprio. Eu tenho 4 irmãos, um morreu naquele acidente que houve lá em casa. Quer dizer, 4 comigo, desculpa. E o mais novo faleceu no acidente que houve lá em casa. E o mais velho mora lá até hoje, no mesmo lugar. E o mais novo mora em Mato Grosso, que é esse que está aqui, Sorriso, cidade que ele mora. A minha infância, na verdade, não tem muito o que se contar, porque naquela época a gente começava a trabalhar criança, né? Eu ganhei minha primeira enxada com 5 anos. Puxa vida. E eu ia para a lavoura, não fazia quase nada, mas ajudava já uma coisa, tirar erva daninha no meio dos pés de milho, né? Com 6 anos eu comecei a ir para a escola, que não podia, né? Naquela época era proibido ir para a escola com menos de 7 anos. Mas como meu irmão ele tem 1 ano e meio mais do que eu, foi para a escola, meu pai convenceu a professora a me aceitar só para ir junto. Com 6 anos eu passei para o 2º ano e eu não podia, porque era proibido estudar com menos de 7 naquela época. Mas eu passei, aí deu um rebuliço lá, meu pai brigou, até que conseguiu autorização do secretário do Estado que eu passasse para o 2º ano, mesmo tendo pouca idade. Pouca idade, né? Foi ao contrário ao que diziam na época. E eu fiz o primário, parei de estudar quando eu acabei o primário, e ali eu não quis continuar estudando, embora meu pai tivesse forçado muito que eu fosse estudar. Mas eu quis ficar na lavoura. E naquela época, o que a gente fazia lá? A gente ia para a lavoura o dia inteiro. Eu com 12 anos já lavrava a terra com um boi arado puxado com uma parelha de bois. Né? E recolhia milho na lavoura, tratava os porcos. Né? Descascava milho, que na época era na mão, não tinha máquina. E tratava o gado, tratava os porcos. Esse era o serviço lá da... Eu estava feliz da vida. Estava feliz da vida. Em 57 deu um redemoinho grande, muito forte. Eu lembro bem desse tornado que deu lá em casa. Ele era equivalente àquele, não o maior, ao segundo que tem naquele filme Twister. Né? É o segundo em tamanho, de maior para menor. Mais ou menos daquele tamanho. E ele deu lá em casa, nossa casa era uma casa de madeira, muito antiga, mas casa forte, né? Naquela época usava viga de 40 por 40, prego de 30. Era uma casa super forte em cima de uma cantina de vinho, que meus pais faziam vinho. E o redemoinho pegou a casa e foi subindo com ela inteira e nós dentro, né, da casa. A primeira coisa que eu lembro é que as janelas voaram todas para dentro. Passou uma janela aqui na minha frente a 500 por hora. E aí eu perdi os sentidos. Mas aí eu recuperei os sentidos quando eu estava, não sei aonde, não sei, que a casa estava assim, eu estava sentado, o menino da vizinha vinha rodando, porque a vizinha estava lá em casa com o menino dela, porque ela fugiu lá para casa com medo do barulho, que ela morava lá 1 semana. E o guri bateu nos meus pés, tinha 2 anos, eu abracei o menino e caí de costas. Isso é a última coisa que eu lembro. Quando eu caí de costas, eu sei que atrás de mim não tinha nada. Né? Aí, segundo os testemunhas, né, quando a casa subiu, ela subiu assim, o redemoinho vai rodando. Né? Aí quando chegou lá em cima, ela entrou no meio do redemoinho.
Quando ela entrou no meio, ela explodiu. Aí voou casa para tudo que foi lá. Tem pedaços que até hoje ninguém sabe onde foram parar. Depois, eu acho que uns 4 meses depois, um dia apareceu um senhor lá, e falando com meu pai, disse: eu achei um papel lá na minha roça, dizendo. E parece que é de Domênico o sobrenome, está meio apagado, mas parece que é isso. Aí o pai pediu para trazer. E era a certidão de nascimento do meu irmão mais velho. A mais ou menos 30 quilômetros de distância em linha reta. Eu fiquei na cama 3 anos. 1 ano eu fiquei engessado, na perna esquerda com a cintura. Então eu ficava meio torto na cama. E isso fez a coluna ficar torta. E quando eu levantei, os médicos não me orientaram direito. Então acabou que eu reaprendi a caminhar. Tive que reaprender, porque eu não sabia mais. Mas de um modo rudimentar, do meu jeito, sem orientação nenhuma. E isso permitiu que a coluna ficasse mais torta. Como eu não podia mais trabalhar na roça, aí que eu fui estudar. Quando a gente estava no ginásio, no científico, né, a gente sempre buscava saber, buscava informações sobre as faculdades que existiam, né, para ver onde é que a gente tinha mais afinidade. E a minha afinidade era um pouco, digamos, mais próxima de química e de medicina. Eu tinha essas afinidades com essas 2 áreas. E engenharia civil até dei umas olhadas, mas eu com desenho sou péssimo, né? Um dia fui fazer um desenho, eu digo, não, para isso aí não vou servir, não vou morrer de fome, né? E acabei optando pela química, que me parecia que era quem mais me atraía. Então aí surgiu os vestibulares em diferentes regiões, mas todos coincidiam naquela época, não dava para fazer vestibular em Porto Alegre, em Pelotas, em Passo Fundo, em Rio Grande, era tudo junto. Então fiz em Rio Grande, né, que era uma região, uma faculdade que lá se conhecia bem no sul, embora aqui não se conhecesse. Então tive essa atração por química, e assim que me formei, entrei justo numa indústria química que, na mesma época que eu entrei, que eu fui aprovado na Henkel, fui aprovado numa empresa lá no Rio Grande do Sul. Só que lá era uma empresa que só trabalhava com óleos vegetais. Então me parecia muito pouco só com óleos vegetais, entende? Então eu disse, não, aqui é muito mais amplo, muito mais aberto, muito mais oportunidade. Então nós reunimos em 7 da nossa turma e viemos para São Paulo. Fizemos um pacto. Ninguém aceitaria menos que 4.000 cruzeiros. Ô, louco! Valente. Foi valente. E sabe que em menos, todo mundo para em menos de 30 dias, os 7 estavam empregados com 4.000 cruzeiros. Na Henkel. Na Henkel, quase 15 anos. Eu pedi para sair, aí me pediram para treinar o técnico substituto. Né? E aí eu digo, tu tem emprego? Eu digo, não. Mas então, pelo menos, não, que tem contraproposta? Eu digo, não tenho. Aí dizia, pelo menos treina uma pessoa aqui. Eu digo, tá bom, treino. Aí eu achei sempre uma grande empresa. Para mim, a Henkel foi modelo na época dela aqui no Brasil. Eu dava palestra pela Henkel, eu dei muitas palestras. Todo ano, praticamente, eu dava palestras. Eu dei muita palestra em faculdades também. Em congressos, né? Congressos. Em 1986, eu ganhei o primeiro lugar num trabalho científico no Colamic, que foi justamente em Guayaquil, onde vai ser esse ano. Em 86 eu consegui o primeiro lugar no trabalho técnico. Eu me lembro. Muito bonito, que foi elaborado por mim, minha equipe e orientadores, né? Foi um trabalho bonito. Todo mundo ficou sabendo que eu tinha pedido a conta, né? Então já vieram várias propostas. Então quando eu saí de fato, né, no papel, eu já tinha saído antes, né, mas no papel não. Então quando eu saí no papel, aí já tinha várias propostas. Então foi questão de ajustar uma proposta que me pareceu
interessante em termos de futuro, né, que foi a Ion Química. Entrei lá no comecinho, não era sócio, eu entrei lá mais no começo como área de desenvolvimento de formulações com matérias-primas inovadoras na época, que eram os extratos vegetais e os silícios orgânicos, que eram matérias-primas novas que precisava aprender a utilizá-la adequadamente. E depois de uns 3 meses, o Louro me propôs para ser sócio, aí eu passei a ser sócio da empresa. Quando se montou a Politecno, na Politecno existia um sócio que não era sócio na Ion. Por isso que foi montada com outra razão social. Sim. Depois este sócio saiu, aí ficaram os mesmos proprietários na Ion Química e na Politecno. E continua até hoje.